Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, leitura e pregação da Palavra de Deus. Amém? Que Deus seja conosco e que nós possamos ter comunhão com o Senhor Jesus, o Filho de Deus, através da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje está em João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a Tua palavra, que será lida e pregada, e que o Senhor fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Então, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, que escreveu este livro. Então, olha só, Jesus morreu, passou por aquilo tudo, entregou o Espírito a Deus, né? Foi crucificado, deram vinagre para ele, depois cortaram a lateral dele, e saiu água e sangue. E aí Maria Madalena, ele foi embalsamado ali, né? Foi com óleo, né, irmãos? Foi colocado óleo nele, envolto em lençóis, colocado dentro do sepulcro, dentro do túmulo, e colocaram uma pedra ali e ele foi enterrado ali, vamos dizer assim. E agora, o que acontece? No primeiro dia da semana, Maria Madalena, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo aí escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Então correu até eles, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, correndo. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então João chegou primeiro. Eles foram correndo. O que aconteceu? Por que ele não está lá? E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Quando eles chegaram, eles viram no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. Então Pedro já chegou e entrou. E viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então ele chegou correndo, João chegou primeiro, na frente daquele sepulcro, parou, olhou, viu que os lençóis que estavam sobre ele estavam no chão. Pedro chegou, olhou, já chegou entrando, e olhou no chão os lençóis, e o lençol que estava sobre o rosto de Jesus não estava ali, estava pendurado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu e creu e se lembrou, né? Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Embora Jesus tinha falado várias vezes, eles ainda não sabiam. Mas é mais um cumprimento. O povo judeu, pesquisa aí, se não cumpriu isso na vida do Senhor Jesus, está profetizado lá. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então Maria ficou lá chorando, junto ao sepulcro. E ainda quando ela estava chorando, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, quando ela olhou para dentro, que Pedro e João já tinham saído, ela olhou e viu dois anjos sentados, um de um lado e um do outro, com vestes brancas. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Você está chorando por quê? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E os anjos, olhando para ela, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Então, depois que ela falou aos anjos, Senhor, levaram e não sei onde puseram. Aí ela olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus.
E disse-lhe: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Com intenção de cuidar do corpo do Senhor Jesus, para ele não ficar em qualquer lugar. Mas ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Mas o Senhor Jesus valorizou o que ela estava fazendo, porque apareceu para ela. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? E quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu ele ali, quando ele falou o nome dela, Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, acabei de ressuscitar. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Depois de 33 anos fora, o Senhor Jesus aqui estava voltando para o Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e o que ele lhe dissera, e que ele lhe dissera isto. Glória a Deus. Ele estava indo entregar o sacrifício dele, irmãos, a Deus. Quando ele estava chegando, entrando no céu, tem um versículo que diz assim na Bíblia, que os anjos gritaram: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que o Senhor Jesus entrasse. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. O grande eu sou, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, Jesus, o Rei da Glória, está entrando, levando o sangue dele aos pés do Pai de Deus pelo homem. O sacrifício feito uma vez por todo a eternidade. Todos que se converteram ao Senhor Jesus de 2000 anos para cá, o sangue dele os lavou de todo pecado e purificou. E ainda, irmãos, para aqueles que hão de vir, serão salvos e remidos no sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e que o Senhor Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diga-lhes que eu estou subindo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, disse-lhes: paz seja convosco. Então, chegada a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, fecharam as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E Jesus chegou no meio deles com a porta fechada. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Glória a Deus. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também agora eu vos envio. Nós fomos, irmãos, enviados pelo Senhor Jesus da mesma forma que ele foi enviado por Deus para fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus assoprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Por que ele fala: quem lhe perdoardes os pecados?
Porque quando os discípulos saem a pregar a palavra de Deus, quando nós somos discípulos do Senhor Jesus, saímos a pregar a palavra de Deus e convidamos aquela pessoa a converter ao Senhor Jesus e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, com essa atitude, nós oramos a Deus e ensinamos ele a pedir perdão pelos pecados e clamamos a Deus que receba ele como filho, porque ele está confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós levamos a eles a chance de serem perdoados, aqueles a quem perdoar os pecados. Esses são perdoados os pecados porque se arrependeram, porque confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqueles que não aceitam o Senhor Jesus, que não recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a quem os retiverdes os pecados lhes serão retidos. A esses que negam o Senhor Jesus e que não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a esse é retido o pecado neles, porque eles não têm o direito do perdão. Então, nós não podemos perdoá-los dos seus pecados. E aí continua a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, quando Jesus apresentou ali, Tomé não estava. Disseram-lhe, pois, uns discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não vir, eu tenho que ver. E se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Olha que palavra que ele desperdiçou jogando fora. Tomé, e andava com o Senhor Jesus e viu os milagres, e viu as maravilhas, e viu as curas, ele viu tudo. O poder do Senhor Jesus quando expulsava os demônios. E 8 dias depois, por causa disso, demorou 8 dias de castigo para ele. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, apareceu lá dentro, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Por isso que nós dizemos que somos crentes, irmãos, porque nós não vimos e cremos. Quem é crente? Quem crê no Senhor Jesus. Por isso eu me honro e me alegro em ser chamado de crente. Você é crente? Sou. Porque Jesus disse, seja crente. Amém? E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Na hora ele reconheceu o Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Que somos nós, irmão. Nós não vimos, mas cremos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Então, o Senhor Jesus operou ainda muitos outros sinais, mostrando para eles o seu poder, a sua glória. Olha que coisa linda, irmãos. Que cena maravilhosa. Jesus, porém, operou também na presença de seus discípulos ali naquela hora. Quisera eu saber quais seriam esses sinais, para que pudéssemos nos maravilhar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas o maior sinal foi a ressurreição dele, e dele aparecer, e dele comissionar a igreja, que somos nós, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse evangelho do ide a todo mundo alcançou nós, que somos dos confins da terra, distantes de Israel, e tivemos a oportunidade de crer e de confessar o Senhor Jesus, Filho de Deus, como Senhor da nossa vida. Oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós éramos gentios, perdidos e condenados, e fomos resgatados e temos direito à vida eterna na presença do Todo-Poderoso, do nosso Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E eu creio. E creia também, meu querido, creia agora no Senhor Jesus. Creia, porque Ele morreu por você, Ele ressuscitou com todo o poder. Todo o poder. E Ele entregou o seu sangue por nós. Ele fez o que por Deus estava proposto. E Ele pagou um preço para nos resgatar, a termos comunhão com Deus. Porque quando Adão pecou, nós perdemos a comunhão com Deus. Deus visitava o homem, conversava com o homem. E depois que Adão pecou e saiu do Éden, irmão,
A presença de Deus se afastou do homem. Mas nós que somos seus servos e seus discípulos hoje, porque cremos no Senhor Jesus, fomos resgatados. O véu da separação que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo. E nós não precisamos de sumo sacerdote para nos levar a Deus. Nós não precisamos de padre, nós não precisamos de bispo, nós não precisamos de pastor. Nós não precisamos de ninguém para nos levar a Deus. O que nós precisamos, que nos leva a Deus é a palavra, irmão. É a Bíblia Sagrada. O que nos leva ao Senhor Jesus é a palavra. Creia na palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse. Ela se cumpre. Ela se cumpre. É o livro que mais cumpre na vida de todo mundo e na terra. Se pegar as pontes do Velho Testamento para o Novo Testamento, as ligações do Velho com o Novo, escrito por mais de 40 autores, em vários países diferentes, em vários lugares diferentes, em várias épocas diferentes, muitos e muitos anos de distância um livro do outro, você vai ver que o que está escrito lá está se cumprindo aqui no Novo. E se cumpriu tudo. Não tem como, meu irmão, a pessoa duvidar da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? É aqui que está a salvação, a nossa esperança. Porque Jesus disse, lá, João disse aqui no capítulo 1, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra, é essa palavra. A vida que nós temos é a palavra de Deus dentro de nós. É a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, guardado para nós não pecarmos contra Ele. Então, mas crente, eu vou voltar nessa palavra aqui, porque crendo, você tem vida no nome do Senhor Jesus. Somente no nome dele, creia. Não seja incrédulo, mas crente. Então somos crente, cremos no Senhor Jesus, sim. Seja também um crente com o nome escrito no livro da vida. Arrependa-te dos teus pecados e confesse o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador da tua vida. Pare o que você estiver fazendo, eu vou te ensinar agora como é que você faz, como é que você crê no Senhor Jesus. Amém? Para tudo agora. E repete comigo. Vem agora. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ó Jesus, Criador dos céus e da terra, Filho de Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador na minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, o Senhor entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Ó Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que o Senhor Jesus te dê muita força. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo nesse canal aí. Rádio Palavra Viva /Milvio. Pesquisa no Google, no YouTube, aí você vai achar. Entra aí, tem várias e várias pregações sem placa de igreja, sem CNPJ, sem pedir dinheiro. Nós temos aí para pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que tem o nome escrito no livro da vida. Se você está desgarrado de templos, meu irmão, vamos junto comigo seguir a palavra de Deus aí. Entra aí e ouça as pregações da palavra. Amém? Somos limitados, mas dentro do que Deus nos revela, pregamos a palavra, porque é o chamado nosso da igreja. É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Foi a ordem que o Senhor Jesus deu, é a ordem que eu recebi, é a ordem que eu cumpro. Em nome do Senhor Jesus. Está dada aí a mensagem do Senhor Jesus do dia de hoje, dessa hora agora. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe muito, todos vocês. Que o amor de Deus, meu irmão, esteja sobre a sua vida, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a paz do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Te agradeço pela palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.